hoje está aqui celebrando a Deus. Dia 24 de novembro é Tabernáculos, ok? Nós estamos dando continuidade hoje às nossas 7 cartas do Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 3, versos 7 ao 13. Vou tentar ser rápido e falar devagar. Coisa quase impossível, irmão, para me falar devagar. Estou pedindo a Deus para me dar a calma do apóstolo Joel. Apocalipse capítulo 3, verso 7 ao 13. Escreve essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Fale para alguém que está do seu lado: Deus abriu uma porta para a sua vida e ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrar-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Fale para alguém que está do seu lado: se prepare, porque o dia da vergonha está terminando. Os seus inimigos terão de reconhecer Deus na tua vida. Pô, se você tinha dado um glória a Deus aí. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venha em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus. Eu vou ler isso de novo aqui, porque é muito poderoso aqui. O vitorioso se tornará a coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. O Espírito poderoso está aqui. A glória do Senhor está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui. Filadélfia significa amor fraternal. A igreja de Filadélfia, ela é, na verdade, a referência de igreja. Para você ter uma ideia, o nome da cidade de Filadélfia hoje se chama Alancher, que significa cidade de Deus. Você vê que milhares de anos se passaram e como o poder dos irmãos daquela época de Filadélfia continua dando fruto até hoje. Como aquela igreja foi bem sucedida na sua missão. Amor fraternal e hoje cidade de Deus. Isso tudo foi porque essa igreja, essas pessoas que ali estavam, fizeram e cumpriram o propósito que Deus tinha definido na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero profetizar que o propósito de Deus definido na sua vida será bem sucedido. Eu quero profetizar que as pessoas ouvirão falar de você ainda por muitos anos. Se o Senhor não arrebatar a igreja, ou se o Senhor recolher você antes disso, o seu nome, os seus feitos, aquilo que Deus fez através da tua vida, vai continuar dando frutos em nome de Jesus. A igreja de Filadélfia é essa igreja. É uma igreja que mudou totalmente a sua geografia, através do poder de Deus que operava nela. Você vê que, quando nós lemos a carta da igreja de Filadélfia, o Senhor não tem uma repreensão para essa igreja. Deus não chama a atenção dela em nada. Nada, era uma igreja perfeita. E o segredo está justamente aqui, amor fraternal, amor fraterno. O amor de Deus imperava naquela igreja.
o amor por Deus, o amor pela palavra de Deus, o amor por um pelos outros, o amor pela definição do evangelho. E olha que ela não era uma grande igreja, porque o versículo diz: sei que você é pequena, mas preste bem atenção nisso aqui. Então, ser uma igreja relevante não tem a ver com tamanho, tem a ver com cumprimento de missão. Fale comigo assim: ser uma igreja relevante não tem a ver com tamanho, mas com cumprimento da missão. É isso. Pastor, nós seremos uma grande igreja? Sem dúvida, nós seremos uma grande igreja, tanto no cumprimento da missão quanto em quantidade de pessoas. Mas está mais ligado à missão que foi definida para nós do que o número de pessoas que nós temos. Então, essa igreja de Filadélfia, ela justamente é essa igreja. Olha o que diz. Olha o que diz o verso de número 8. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, escute isso. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Então, o anjo está dizendo que reconhece que aquela igreja, ela não é tão forte como parece, mas é fiel. Então a nossa força está na nossa fidelidade ao Senhor. E ele diz: eu coloquei diante de você uma porta que ninguém vai fechar. Preste bem atenção nisso. Fale comigo assim: a fidelidade abre portas. Isso é bíblico, pastor? A Bíblia diz que se eu obedecer à voz do Senhor e os seus ensinamentos, as bênçãos do Senhor me seguirão por onde quer que eu vá. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Quando eu sou fiel a Deus, amado, a bênção está condicionada a mim. Não sou eu que estou condicionado. Se eu estiver aqui, ela vem. Se eu for para São Paulo, ela vai. Se eu for para a América, ela vai. Se eu for para a Europa, ela vai. Porque a bênção está condicionada a mim. Então eu preciso entrar nesse entendimento da igreja de Filadélfia, por causa da fidelidade. Ela é uma igreja irrepreensível, Deus não tem nenhuma acusação contra ela, e ela é um modelo para nós. Ela é um modelo. Olha os elogios que o Senhor fez à igreja de Filadélfia. Primeiro, fidelidade. Ser fiel a Deus é permanecer convicto da sua fé, sem se importar com a aprovação alheia e se manter posicionado. Isso é fidelidade, amado. Aquele que é fiel, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Aquele que é fiel a Deus, ele não se corrompe por qualquer coisinha, não. O que é fiel a Deus, ele permanece. Vem o vento, vem a dificuldade, mas ele permanece fiel. As pessoas podem criticar, às vezes, nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, os nossos comportamentos. Aí nós vamos, você vai para o culto, você oferta, você dizima, você quer ser certinho. Problema. O que tem que prevalecer na minha vida é a minha fidelidade com a palavra de Deus. A gente não tem que obrigar ninguém a ser igual a nós, mas a gente tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz que nós temos que ser. Porque nós servimos a Deus, e a Bíblia é o nosso manual. Então Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia: vocês são fiéis. Eles criam verdadeiramente na palavra de Deus, amados. Ou seja, eles não ficavam procurando um jeito de, vamos dizer assim, pegar a palavra e moldar o que eles pensam, não. Eu concordo ou não concordo? A Bíblia não se concorda, a Bíblia se crê. Fale para alguém do seu lado: Bíblia não se concorda, Bíblia se crê. É assim. Pastor, mas aqui está escrito, mas eu não concordo, amado. Não tem que concordar, se está escrito, está escrito. A igreja não é, a Bíblia não é levada por entendimento ou, vamos dizer assim, interpretação humana. Não é. Por isso que vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, as coisas espirituais, elas são reveladas aos espirituais, as carnais aos carnais. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não é para ser questionada, ela é para ser obedecida.
E se eu não concordo com alguma coisa que está na Bíblia? Quem está errado? Quem está errado, irmão? Sou eu. A igreja de Filadélfia, ela combatia a filosofia que invadia os povoados da igreja naquele tempo, como até hoje. Amado, tem muita filosofia aí, cuidado. Tem muito filósofo que está pregando como se fosse até pastor, mas nem pastor é. Você vai, ouve qualquer coisa na internet e fala assim, nossa, que palavra bonita. Aí vai ver o cara. O cara não é pastor, o cara não tem uma igreja, o cara não tem uma cobertura. E como é que ele vai conduzir pessoas? E a gente está pegando isso e está pegando para a gente e está combatendo, às vezes, muitas das vezes, o ensinamento correto. O cara bota um banquinho, pega um óculos, toca a musiquinha e está lá. O cara nem pastor é, irmão, é um filósofo. O que é filósofo, pastor? Tem pensamentos filósofos. Sócrates era um filósofo. Eu não estou dizendo em relação a estudo, conhecimentos humanos, não. Eu estou falando contra a palavra de Deus. Pega uma palavra e coloca o seu entendimento. Não é assim. E tem muita gente indo atrás disso. A internet, amado, é uma bênção, mas é um perigo. Porque ela vai fornecer tudo o que você procura. Preste bem atenção nisso. Alguém já ouviu falar na inteligência artificial? Quem já ouviu falar? Fiz um teste hoje. Eu peguei, tinha um pastor que está falando sobre, se fosse Satanás, o que você faria para poder, não sei quem já viu esse vídeo, para neutralizar a igreja. Ele plantaria o desânimo, discórdia, não sei o quê, papapá. Aí eu fiz um teste hoje, inteligência artificial. Aí eu botei assim, quem é o fundador da igreja apostólica Palavra de Vida? Botei assim, padre. A igreja Palavra de Vida é uma igreja que prega a verdade, isso, aquilo, outro, tal. Fundador, pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares é batista de Sena. Pastor, o que você quer dizer com isso? Meu amado, entenda uma coisa. A internet falha. A palavra de Deus não. Tudo que está escrito se cumpre. Por mais que as pessoas tentem mudar a interpretação, ela é fiel, porque é o próprio Deus que nos deu essa palavra como guia e orientador. Está aqui. A inteligência artificial, que é o boom do momento, erra. E tem muita gente assim, tudo que você procurar na internet, você vai achar. Tudo você vai. Por quê? Porque ela é conduzida pelo teu pensamento. A pastora ontem estava falando que fez um pudim de pão. O pastor falou pudim de pão. Ela faz, amado, come a metade, depois que está na metade, ela fala assim, amor, quer provar? Aí ela fez o pudim de pão. E a gente conversando, tomando café, pudim de pão. Aí, irmão Kleber, abri meu celular hoje, Facebook e tal, eu fui ver. Pá, adivinha o que tinha lá? Receita de pudim de pão. Enquanto você está falando, está assim, ó, mas está gravado. Está gravado. A igreja de Filadélfia, amado, ela não andava pela moda, ela andava por aquilo que a Bíblia dizia que era. Aquilo que eles receberam dos apóstolos, que nem Bíblia tinha na época, como nós temos hoje, o que receberam dos apóstolos, assim elas mantinham convicta. A filosofia vinha, inventava um monte de coisa, mas eles combatiam. Não, é assim que funciona. Salvação é através de Jesus Cristo. Os judeus da época combatiam muito isso. Nós vamos ver isso aqui. E ela permanecia fiel a Deus. Você é fiel a Deus, amado? Segundo elogio, suportou o sofrimento com paciência. Olha para a cara do irmão que está do seu lado, para o rostinho dele aí, para a cara não ficar mais bonito. Olha para o rostinho dele que está do seu lado, vê se ele está com o rosto de paciente. Vocês estão rindo por quê, irmão? Giovana tá no teste da paciência, vai ter que esperar 9 meses, Giovana. Para que aqui 9 meses saiu o choro de vitória. 9 meses. É o teste de paciência. Pastor, o que é isso? A mulher, ela não controla a sua gravidez. Não tem como. Está ali o projeto há 9 meses. Vai ter que esperar. Não tem outro lado. É um teste de paciência.
E uma das virtudes da igreja de Filadélfia, fiel, é paciência. Ela não vivia somente fiel no momento da bonança, mas em todas as etapas. Você sabia que a nossa fidelidade é provada na bonança? É, pastor, porque na dor, a maioria sabe aonde está. E na bênção? Até o camarada que é ímpio, que diz que não gosta de igreja, quando você passa o aperto, liga para você e fala assim: poxa, ora por mim aí. Mas a nossa fidelidade é da bonança. Quando tudo vai bem, quando as coisas começam a andar da maneira que a gente tanto queria, da maneira que a gente tanto desejava, é aí que a nossa fidelidade é provada. Essa igreja ela vai suportar sofrimento e dor. Por quê, pastor? Porque permanecer fiel vai custar alguma coisa, e não estou dizendo de dinheiro. Deixa eu te explicar rapidamente para você entender. Os judeus criam em Cristo como um profeta. Presta atenção nisso aqui. Assim como João Batista, assim como Elias, eles não criam que Jesus, Cristo, e há muitos hoje ainda não creem, que ele era filho de Deus. Eles não criam na encarnação, não é na reencarnação. Presta atenção. João capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles não criam que Deus se fez homem. Presta atenção. Eles não criam nisso. Embora Isaías tivesse profetizado que a virgem daria à luz a um menino, a um filho, seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então os judeus não criam que Deus poderia se tornar homem. Amém? Quando Jesus ele vem, nasce, começa o seu ministério, chama os apóstolos, ele vem como filho de Deus. Os judeus o rejeitam, por isso que a Bíblia vai dizer que eu vim para os meus, e os meus não me receberam, não reconheceram a minha autoridade. Eles não criam. Jesus ele vai ser morto, porque estava proposto que ele seria morto, mas o motivo maior é que ele havia se tornado um herege entre eles, dizendo-se ser filho de Deus. Preste atenção. Então, quando Jesus ele vem, ele morre, muitos vão ver os sinais na morte de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que às 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra, a Bíblia vai dizer que houve tremor sobre a terra, a Bíblia vai dizer que os sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram. Imagine, Jesus aqui, ó, morreu. Tudo virou treva, terremoto, o cemitério, os sepulcros abriram, as pessoas saíram, os mortos saíram de dentro das catatumbas. Está na Bíblia. Então, alguns olharam e falaram, verdadeiramente ele era filho de Deus, e outros ainda assim não. Depois que Jesus morre e vem, instrui a última vez, ele vai para o céu, os apóstolos ficam. A perseguição agora se intensifica para os apóstolos. E quando eles estão pregando, eles estão dizendo que eles são agora os hereges da sua época. Então a igreja de Filadélfia, ela vai defender esse legado dos apóstolos, confirmando que Jesus é filho de Deus e é Deus. Isso vai custar o quê, pastor? Eles agora não podiam mais entrar nas sinagogas. E para os judeus isso era sagrado. Era o lugar de culto deles. Eles estão excluídos das sinagogas. Eles agora vão estar excluídos de alguns ambientes da sociedade. Acredito eu, a Bíblia não diz, que até para arrumar emprego era difícil. Porque era como se fosse um pecado mortal, estavam marcados. No meio de familiares, eles estavam excluídos. Presta atenção, hein? Olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão vivendo. Mas eles ainda assim, a Bíblia diz, vocês com paciência suportaram o sofrimento. E a gente fica triste porque passa algumas coisas, um momento de rejeição por causa da fé, outras coisas, e a gente fica esmorecido. Eu quero, nessa noite, pedir ao Espírito Santo que libere sobre nós o Espírito da igreja de Filadélfia.
o espírito fortalecedor sobre nossas vidas, o espírito de fidelidade, o espírito da paciência. Nós vamos suportar, porque a Bíblia diz que o dia do Senhor virá e não tardará. Eu quero pedir ao Espírito Santo que nessa noite Ele libere sobre nós aqui. O espírito de Filadélfia seja despertado em nós, em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Terceiro elogio. Pouca força, mas obediente. Fale comigo assim, pouca força, mais obediente. A prova de que obedecer é melhor do que sacrificar. Filadélfia não ficava medindo o anjo da igreja, criticando, apontando, se concordava, se não concordava. Ela obedecia o que a Bíblia falava e o que era ensinado. Preste atenção nisso aqui. Saul, ele recebeu uma ordem de Deus. Quando eles fossem invadir o território dos inimigos, em determinado momento, eles deveriam matar todos, não deixar nenhum daqueles homens vivos, não pegar nenhum espólio de guerra, mas que eles aguardassem o profeta antes de ir à batalha. A Bíblia diz que então o profeta Samuel tardou a chegar. O que Saul faz? Primeiro, vai ao combate sem aguardar o profeta. Ele achou que podia ir por sua própria força. Segundo, quando o profeta chega, ele ouve um barulho muito grande no meio da real dos exércitos de Saul. Terceiro, por que esse barulho? Eles venceram a batalha, porque Deus disse que ia vencer. Só que ele pegou os animais e resolveu ele sacrificar ao Senhor. A Bíblia diz que por causa disso, então eles foram rejeitados. É por isso que o versículo diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então a gente precisa entender que Deus não vai trabalhar dentro daquilo que a gente acha que vai ser bom para Ele. Ele já definiu o que é bom para Ele. Deu para você entender isso aqui? Olha comigo assim, Deus já definiu o que é bom para Ele. E o que é bom para Ele, pastor? Obediência. Pronto. Ponto final. Obedecer. Essa igreja ela não ficava discutindo com o anjo da igreja, que é o líder, o mensageiro. Ela não ficava discutindo se aquilo era viável, se não era. Se era assim, se não era. Elas obedeciam. Pronto. Está na Bíblia? Obedece. É isso. Não tem questionamento. Não tem como a gente chegar, amado, e querer ser fiel a Deus e relativizar algumas coisas. Não tem jeito. Pecado é pecado, erro é erro. Não tem jeito. Por mais que doa, em algumas situações, a gente não tem como relativizar isso. Não tem como. Nós amamos pessoas, assim como Deus ama pessoas. Mas a Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado. Não tem como. É isso que a igreja de Filadélfia está aqui. Ela preferiu ser obediente, mesmo tendo pouca força, mas permanecer em Cristo. É isso. Pastor, eu estou me sentindo fraco. Estou sentindo que minha força está a ser pequena. Sabe o que a Bíblia diz? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Sabe o que está dizendo? Essa palavra frouxo aqui, não está dizendo você ser cabra mole, não. Aqui está dizendo de fé. Se a sua fé for pequena no dia da angústia, então a sua força será pouca, será pequena. Olha que a Bíblia vai dizer para a gente: o meu poder, ele se aperfeiçoa na luta, na fraqueza. Olha o que a Bíblia está dizendo. A fé. O segredo da igreja de Filadélfia é a fé. O que é a fé, pastor? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas certeza absoluta que vou conquistar, que já existe, é a fé. E se a nossa fé estiver intacta, amado, então a gente vai conseguir entrar pela porta que ele falou: eis que coloco diante de você uma porta aberta. É fé. Os cientistas, os estudiosos, eles tentam provar Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você sabia
que Deus não tem o menor interesse que as pessoas o conheçam através de provas. Deus quer que a gente o conheça através da fé. Você lembra de quando Jesus morre, Tomé? A Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta no meio dos discípulos, o discípulo Tomé não estava no meio deles. Então, quando Tomé chega, os discípulos falam, ele fala assim: só creio se eu ver. O Senhor não negou a Tomé a aparição. Ele apareceu, mas ele disse uma frase. Qual foi a frase? Bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram no Filho de Deus. Preste atenção nisso aqui. Somos nós hoje. Ele vai dizer que nenhum sinal vai ser dado a essa geração incrédula. Ele vai falar da geração dos finais do tempo. Às vezes a gente, isso é natural da gente, tá? Isso aí vou botar a palavra meninice só para vocês entenderem, mas é imaturidade nossa, é nossa. Eu já fiz isso, eu acredito que alguns de vocês já fizeram, outros ainda vão fazer. Senhor, me mostra, me dá um sinal. Isso acontece, mas Deus não vai dar sinais, não. Tem alguns sinais que Deus não vai dar, não. Tem alguns sinais que Ele não vai dar, Zé. Ou eu creio ou não creio. É fé. Ele já veio à terra, Ele já pregou, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele está sentado no trono e Ele vai voltar para buscar a igreja. Eu crendo ou não crendo, vai acontecer. Ele não vai mostrar mais nada além disso. Os sinais que Ele vai mostrar já estão determinados nas Escrituras. Então a igreja de Filadélfia ela tinha pouca força, mas ela era obediente. Olha a quarta coisa. Venho sem demora, conserva o que tem. Deus não está repreendendo ela, Deus está alertando. Porque com o passar do tempo, é normal o ser humano relaxar. É ou não é? Amém? Você está aí? Amém. Vou te provar isso. Quantos quilos eu tinha quando era solteiro? Os casados começaram... 78. Máximo 80. O pastor sempre fala, né? Nós crescemos juntos e engordamos juntos. Então é natural dos jovens, é natural, não deveria ser, amado. Preste atenção nisso. Mas é natural do jovem que às vezes não tem um compromisso ainda. Ele está tirando onda, ele está ali assim, ó. É natural dos jovens zelar mais pelo físico. É natural, isso é natural. A fase da conquista. A gente casa. Na sua maioria, o que acontece? A gente relaxa. Natural. Que isso, pastor? Natural. Você está aí? Natural. E na fé? Quando a gente aceita Jesus, amado, se tiver qualquer coisa na igreja, a gente está lá. Passa na frente da igreja, vê a igreja aberta, já passa e ué, está tendo alguma coisa na igreja? Ninguém me falou nada? Não é assim? Aceitamos Jesus. Ainda tem uns que param. Pastor, está tendo alguma coisa aí? Não, só vim aqui ligar a bomba que estava a caixa ali. Ah, tá bom, pensei que tinha alguma coisa na igreja. Culto de oração, 5 horas da manhã. Estão lá. Propósito de oração, tem que voltar a fazer, mano. Prepara que ano que vem vai ser ano de propósito de oração, tá? Nós vamos fazer nossas orações de novo aqui meia-noite. Vamos voltar a fazer. Que isso, pastor? O Espírito falou que 2024 era tempo de descanso. Para tudo. Agora 2025 se prepara. Você está aí, crente? Amém. Meia-noite, oração, estou lá. Evangelismo, estou lá. Escola dominical, estou lá. PG Cela, estou lá. Novo convertido. Passa o tempo. Então o Espírito Santo está falando para eles aqui, ó. Elogiou eles em tudo, mas olha
O conselho, não é a advertência. Venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Presta atenção nisso aqui. Ou seja, o anjo está dizendo, a igreja de Filadélfia, para permanecer na mesma fé até o final. Pois já tem uma coroa, uma recompensa guardada. Tenha zelo para que ninguém venha roubar o que Deus te deu. Ele está dizendo. Eu tenho 3 irmãzinhas, que eu lembro até hoje, 3 irmãzinhas da Assembleia de Deus. Sempre gostei muito delas, é um exemplo. Irmã Gessina, que já dorme no Senhor. A irmã Irene, eu não sei se ela dorme no Senhor, mas acho que não. E a irmã Josefa. Essas 3 irmãzinhas. Da igreja aqui na Figueira, aqui, ó. 3 irmãzinhas. A irmã Josefa deve estar batendo aí seus quase 80. Ah, não? Já passou, amor? 90? A irmã Irene, eu não sei porque eu perdi um contato com ela, não sei se ela ainda vive. Mas também, lá dos 80, se casou 3 vezes e enterrou 3 homens. A irmã Jacina já dorme no Senhor. Elas 3 amigas. Amado, a irmã Josefa eu ainda sei porque eu tenho contato com ela. Consagração. Ela está lá. 7h30 da manhã. Toda terça-feira. Quarta-feira à noite. Ela está lá. Sexta com doutrina. Ela está lá. Escola dominical. Ela está lá. Culto à noite. Ela está lá. Evangelismo. Ela está lá. Culto na rua. Ela está lá. A pé. Andava lá de dentro da Bela Floresta até o posto de gasolina a pé. Sozinha. Um dia vindo do culto, seu filho morto na linha de trem. Assassinado por causa de droga. Irmã Josefa, culto de doutrina, ela estava lá. Culto domingo, ela estava lá. Culto de ensinamento, ela estava lá. Pastor, enterraram o filho. E aí? No domingo, ela estava no culto. Permanecendo fiel até o fim. Eu vi a irmã Zé, são 2 anos, porque agora está velho, não, irmão. Eu vi ela mais nova. Ela catava resto de comida, presta atenção nisso. Sozinha criou os filhos, trabalhava vendendo papelão. Catava tomate, partia as coisas. Eu lembro disso, eu pequenininho. Ela catava para sustentar os filhos. Consagração, ela estava lá. Quarta-feira, ela estava lá. Culto de ensino, ela estava lá. E fiel até hoje. Você encontra com ela, sabe qual é o rosto dela, o semblante dela? Eu nunca vi irmã Josefa, irmã Jacina, irmã Irene brava, sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Aí eu entendo que é o espírito da igreja de Filadélfia. Entra pastor, sai pastor, ela está lá. Não importa, o que importa? Importa é fidelidade a Deus. E é isso que o Senhor está falando com a igreja de Filadélfia, advertendo, olha só, tenha cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Nunca ouvi falar mal de ninguém, nunca vi em motim, nunca vi em grupinho, nunca vi nada disso. Só adorando ao Senhor, só servindo ao Senhor. Amém? Promessas à igreja de Filadélfia. Os inimigos de Filadélfia terão que reconhecer que Deus é fiel a eles. Ninguém pode ir contra os resultados de Deus na vida dos fiéis. Falei alguém do seu lado assim, entenda uma coisa. Pode parecer que está demorando, mas quando acontecer, os inimigos não terão como contestar a fidelidade do Deus que você serve. A igreja de Filadélfia está assim, Apocalipse capítulo 3, verso 9, olha só. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Só para você entender, rapidamente aqui. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Vai vir um período da grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Igreja subiu. Uns creem antes, outros creem no meio, outros creem depois. A igreja de Filadélfia ela vai ser guardada, vai antes da tribulação. Os irmãos que têm o espírito de Filadélfia vão antes.
A Bíblia diz isso. Subiu. Depois, passados 3 anos, os 7 anos de grande tribulação, o Senhor então virá e terá a batalha do Armagedom. Satanás será derrotado e será amarrado durante 1000 anos. O milênio vai ser estabelecido na terra. A Jerusalém que desce do alto, a cidade, a Nova Jerusalém, ela vai estar vindo. Deus vai vir quando Jesus vier e estabelecer o governo de Cristo na terra. Nos 1000 anos de paz, a igreja descerá com ele novamente para reinar aqui com ele agora. Pastor, como é que vai ser? Governo do Cristo, nós somos os embaixadores. O governo estará com Deus, então seremos nós que iremos governar nessa terra. Seremos nós que as pessoas vão olhar e vão ver a autoridade de Deus sobre nossa vida e poder para julgar e poder para governar em nome de Cristo. Baralhei sua cabeça não, né? Só para você entender mais ou menos. Então é governo de Deus, é o governo do reino de Deus. Isso que ele está prometendo à igreja de Filadélfia. É isso que vai acontecer. Nós iremos reinar com Deus. Passados os milênios, juízo final, a igreja com Deus na glória, todos com Deus na glória, inferno inaugurado, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, jogados no inferno junto com o diabo, no lago de fogo, vão estar lá e seguem a eternidade com aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e reinarão eternamente com Deus. E veremos na glória com o eterno. Acabou-se. Essa é uma das promessas que Deus deu à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:10. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo da provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Então, a igreja de Filadélfia, os fiéis, não viverão o tempo da grande tribulação. Nós iremos reinar com Cristo. Pense nisso aqui. A igreja de Filadélfia, ela está convicta nisso. Quantos de nós já perderam a esperança do arrebatamento? Quantos de nós não houve mais isso chamado igrejas? Não estou falando isso como uma crítica não, mas como alerta. Quantas igrejas não falam mais do céu? Quantas igrejas não falam mais da cruz? Quantas igrejas não falam mais do arrebatamento? Quantas igrejas não incentivam a permanência da fidelidade a Deus? Quantas igrejas não ouvem falar no livro da vida? Quantos lugares onde as mensagens hoje estão simplesmente na horizontal, homem para homem, esqueceram o vertical, céu e terra se encontram. Quantas igrejas já não falam mais isso? Falam em Deus, mas não no propósito. Como assim, pastor? Falam em Deus como um socorrista. Falem em Deus como alguém que veio para livrar. Falem em Deus como alguém que só veio para fazer prosperar. Isso não é mentira, não é mentira. Deus veio para livrar, Deus veio para salvar, Deus veio para libertar. Amém? Mas falam em Deus somente nesse âmbito onde as nossas necessidades parecem que precisam ser preenchidas. Enquanto Paulo vai dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o que a Bíblia vai dizer. Seguir a Deus, ser a igreja de Filadélfia, é viver uma vida de renúncias. Renúncia. Por que muitos não têm permanecido? Porque estão atrás de algo terreno. E quando algo terreno acontece, ele vai embora. O crente prospera, sim ou não? Ímpio também. Ímpio também. Você sabia, deixa eu abrir um parênteses aqui, que prosperidade tem a ver com o princípio de fidelidade com administração financeira? Eu vou dar aula aqui qualquer dia desse aqui, num culto de quarta-feira. Como prosperar em Deus. Rapidinho, porque o Espírito Santo botou isso na minha cabeça, que eu vou falar agora rapidinho aqui. Que alguém precisa ouvir. Aprenda a ser bom para pessoas, mas aprenda também a ser bom para você. As pessoas esquecem. Às vezes entra numa área sentimental em que parece que não aprendeu a dizer não. Ah, fulano tão bonzinho. Ele vem e te pede um dinheiro emprestado, você faz. Você vai lá e dá. E o dinheiro que em vez de você levar para dentro da sua casa para o seu filho, você dá para o outro, que o outro vai pegar e vai gastar e você vai ficar na pior. E a dívida, a culpa é sua.
Cartão de crédito não é para quem pode, não é para quem quer, é para quem pode. Como assim, pastor? Crédito não é dinheiro. Você está aí? Não é. E outra coisa, amor. Não se empresta, não. Eu tenho 2 cartões de crédito. Não me pede, irmão. Porque você vai dizer, vai ouvir o não do seu pastor. Porque se você não tem condição de ter o seu cartão de crédito, você não vai sujar o meu. Toma que é de graça. É, pastor. Isso aqui é vida financeira. Aprenda isso. A não ser um caso extremo. Qual é o caso extremo, pastor? Alguém está morrendo, precisa de um negócio armado, a gente vai dar um jeito para poder socorrer o irmão. Fora isso. Pastor, mas eu queria comprar um tênis. Tudo bem. Pagar em quantas vezes? 5. Trabalha 5 meses, junta o dinheiro, vai lá e compra à vista. Você está aí, crente? Isso é prosperidade, organização financeira. Organização financeira não é você não saber gastar. Organização financeira tem a ver que você sabe para onde está indo o dinheiro que você gasta. Aprendeu isso aqui? Não, não posso gastar. Não, isso não é organização financeira. Isso é ponduragem. Isso é avareza. A Bíblia diz que isso é pecado. Organização financeira é você saber para onde está indo o dinheiro que você gasta. Eu sei onde está todo real que eu tenho. Pergunta a pastora se eu não sei. Todo real que eu gastei, que entrou, que saiu, eu sei onde está. Acabou. Você precisa ser uma bênção para a vida de pessoas, mas você precisa ser uma bênção para você também. É assim que funciona. Dizer não, amado, não é falta de educação, não. É preservar. A gente precisa aprender a dizer não. O Espírito Santo me abriu esse leque aqui, eu estou falando. É isso. Aí a gente negocia com quem? Às vezes com Deus. Você não diz não para o Fábio, mas você diz não para Deus na hora de dizimar. Vai entregar para o Senhor de dificuldade. Aí você vai lá e entrega para um, entrega para outro, entrega para outro, entrega para outro. Eu já conheci gente que abençoou muita gente e hoje está sem bênção. Não é errado você abençoar, não, mas entendo o que eu estou te falando. Não é errado, não. A Bíblia diz que é melhor dar do que você receber. Não é errado. Mas saiba que tudo tem um limite. Você está aí? Vamos lá. Voltar a Filadélfia. Mas isso aqui é para poder desatar a vida de pessoas aqui, eu creio nisso. Então, a igreja de Filadélfia, por causa da sua fidelidade, por causa do seu reinado, ela vai ser livre desse tempo, vai vir reinar com Deus. A gente precisa permanecer fiel, amado. A gente precisa permanecer fiel. A gente precisa perseverar na fidelidade. Indo para a conclusão aqui, olha o que eu escrevi aqui, vou ler para não errar no meu pensamento. Precisamos ser como os membros de Filadélfia. Viviam na simplicidade que o Evangelho é. Amar a Deus e amar ao próximo, porém com posicionamento constante, não aceitando negociar seus princípios, servindo a Deus com amor, com carinho e obediência. Não é uma igreja cheia de vontades, mas que ama o lugar que serve e ao Deus que serve. Está convicta do que quer, anuncia Jesus com a vida, o testemunho, é a luz do mundo e sal da terra. Estamos num tempo que Laodiceias tem tomado conta. A riqueza pessoal é quem manda, o prazer, o lazer, depois Deus e sua obra. Amo a Deus da boca para fora, porque a Bíblia diz, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu fico triste quando vejo pessoas que têm uma agenda tão cheia que não conseguem reservar nenhum tempo para Deus. Não ora, não faz uma devocional, não separa um tempo para Deus, só tem tempo para você. Se fortalecer e abençoar você, tem que ser vaga cativa na sua agenda. Qual tempo tu tem dedicado aos cultos, à igreja, à obra? Qual a sua ocupação como crente? Serve em que área da igreja? Evangeliza, discipula quem?
Quantas pessoas não crentes você trouxe esse ano na igreja? Filadélfia é fiel e não negocia com Deus. É para a gente refletir. Como nós temos sido na obra de Deus? Como nós temos sido? Em qual área eu tenho servido? Quanto eu tenho falado de Deus? Quanto eu tenho me posicionado, não tenho negociado o meu tempo? Como tem sido? Eu tenho sido próspero espiritualmente? Quantos não crentes eu alcancei? Quantos eu discipulei esse ano? Quantos eu evangelizei? Quantos eu decidi? Eu falei assim, eu vou evangelizar essa pessoa. Vou pregar Jesus para ela. Como? Imagine se a gente dedicasse 10% para Deus, como nós dedicamos para os nossos cursos, para nossas faculdades, para os nossos trabalhos, 10%. Imagine se você se dedicasse a estudar da Bíblia, como você se dedica para escrever a sua monografia, para você estudar, para você se preparar, para você ser um profissional melhor. Imagine 10%. Como você se dedica para limpar a sua casa, como você se dedica para levar o seu alimento para casa. 10%. Imagine como você estaria diante de Deus. 10%. Eu não estou falando para você ficar, como alguns dizem aí, eu não gosto dessa frase, amado. Esse aí é o diabo que botou na boca dos outros. E tem crente que fala isso ainda. Parece que o pastor quer que a gente fique o dia todo na igreja, a vida toda na igreja, a semana toda na igreja. Mentira, irmão. Mentira. Quando eu estou fazendo a obra de Deus com prazer, amado, o tempo que eu tenho para a obra, eu dedico à obra. Às vezes é quarto domingo e as pessoas não conseguem, vem na quarta, no domingo já não vem, vem no domingo já na quarta já não vem. 2 dias, nós não temos nem escola dominical. Pastor, por que nós não temos escola dominical? Eu já expliquei isso aqui. Porque muitos de nós trabalham no Rio. E às vezes a gente está dando gabinete para consertar, tentar consertar famílias que nós mesmos estamos ocupando, destruindo. Camarada não é crente, trabalha a semana toda no Rio. Aí o dia que ele tem para passar com sua família durante o dia em casa, a esposa sai de manhã com os filhos para a igreja, quando chega meio-dia, está com o almoço pronto, quando ele tira um cochilo, quando acorda, ela já está na igreja de novo. Convívio familiar. Agora você tem um domingo todo, quando chega às 7 horas da noite, o que você faz? Negocia o tempo com Deus. Sabe quando é que a sua família vai se converter? Nunca. Que isso, pastor? O senhor está amaldiçoando? Não, estou falando a verdade. Nunca. Porque a igreja de Filadélfia ela não negocia. Ela é firme e constante. Ela permanece fiel. Aquilo que é de Deus é de Deus. Aquilo que é do homem é de um homem. Mas o que é de Deus é de Deus. Filadélfia tem esse espírito. Ela ama estar junto. Ela ama estar na igreja. Ela ama ser igreja. Ela ama o lugar que ela serve. Ela ama o lugar que ela serve com os irmãos. Ela ama estar com os irmãos e com Deus em culto, unido. Tem uma filosofia, isso que eu falo é filosofia, não é bíblico. Não é bíblico. Eu posso servir a Deus em casa. Mentira, você não pode servir a Deus em casa. Mentira. Você não pode ser cristão em casa. Não pode. Pastor, não. O próprio Jesus vai dizer isso. A Bíblia vai dizer, não deixeis de congregar, de se reunir como irmãos, como é costume de alguns. É Bíblia. Não é pastor, é Bíblia. Jesus falou que quem não come da carne, não bebe do sangue, não tem parte com ele. É Bíblia. Jesus chegou e lavou os pés de todos os discípulos. Pedro quis fazer diferente. Jesus falou assim, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. É Bíblia. Aquele, pois, que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. É Bíblia. Você está aí ainda? A igreja de Filadélfia está mantendo esses conceitos, esses princípios intactos. Está aqui. É isso que a gente não pode negociar nesse tempo. Nós somos cristãos. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E nós testemunhamos para que outras pessoas se alcancem a virtude da salvação, que é a graça de Deus que nós alcançamos. É isso. Eu vi, amados, não é crítica não, tá? É só observação. Acho que a gente é meio maduro para isso. Passou o tempo da política aí. Como eu vi gente dedicada. 7 horas da manhã, com a bandeira na mão.
até 5 horas da tarde ali. Como eu vi gente. E a maioria crente. Eu fiquei preocupado com aquilo. Pergunta a pastora se eu não falei com ela. Falei assim, gente, cadê a prosperidade que nós vivemos? Fiquei preocupado com a Vitória Zé. Fiquei preocupado com a Valdir Safado. Pastor, pecado, não estou falando de pecado, não. Porque nós devemos estar ocupando, não é as bandeiras, não, são os lugares de governo, de autoridade. O Senhor deu isso a gente. Sabe, a maioria dos médicos deveriam ser crentes. Crente que eu digo salvo, lavado, remido, não importa de que igreja. A maioria seriam eles. Os comandantes militares deveriam ser crentes. As maiores autoridades deveriam ser crentes, pastor? Eis que eu coloquei uma porta aberta sobre a sua frente, a qual ninguém pode fechar. Está aqui, ó, está aberta para a gente. O que está faltando? A gente entrar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o pessoal fica ali sentado, às vezes no sol, não recebe nem almoço, tem que pagar o almoço do bolso, segunda a sábado. Aí a dúvida, será? Ia no culto à noite? Será que pregou para alguém nesse tempo que está ali parado? Será que era testemunha naquele lugar? Só estou falando para nosso pensamento, estou dando só esse exemplo, como outros vários exemplos que tem. Será? Quando você anda na sua empresa, alguém sente a presença de Deus quando você chega? Essa igreja de Filadélfia é assim. Porque quando a gente está vivendo a nossa fidelidade em Deus, a gente precisa buscar isso. Meu amado, no ambiente que a gente chega, os anjos já chegaram. No ambiente que a gente chega, o Espírito já chegou. Quando a gente chega, as pessoas olham para o nosso rosto e vê um brilho diferente. Há quanto tempo você, de repente, não tem ouvido aquela frase linda? Você é crente, não é? Quanto tempo, de repente, eu não tenho ouvido isso? De alguém olhar para mim e falar assim, você é crente? Aí você, sou. Eu vi algo diferente quando você entrou aqui. Eu vi algo diferente. Quando eu olhei para você, eu senti algo diferente. O que isso significa, pastor? Filadélfia, amor fraternal. Filadélfia, sofredora, mas paciente. Filadélfia, ainda que a força é pequena, fiel. Filadélfia, venceu. Filadélfia, será retirada do sofrimento. Filadélfia, herdará a coroa eterna. Filadélfia, isso é Filadélfia. Nós passamos aqui algumas quarta-feiras e aprendemos de todas as igrejas e Deus repreendendo. Chegamos em Filadélfia, o modelo que nós deveremos ser, que nós temos que ser. Eu peço ao Espírito que isso faça morada dentro de você, te incomode no Espírito. Te incomode no Espírito. Para mexer dentro de nós. E você, sério, eu fico feliz. Eu falei com a pastora, eu fiquei feliz que quarta-feira a igreja está cheia. Os que não puderam estar por causa de escala, algumas coisas, mas a igreja está cheia, está vindo, está com sede de aprender. Porque graças a Deus a gente prega a verdade. Eu procuro ter zelo pela verdade. E isso vai fazer com que a gente vença e rompa em todos os sentidos, amado. Todos os sentidos. Deus está nos posicionando. Escute o que eu estou lhe falando. Deus está nos posicionando como igreja. Porque quando a gente se posiciona como igreja, preste atenção nisso. Automaticamente a nossa família se posiciona. Nossa prosperidade se posiciona. Os nossos lugares de trabalho se posicionam. Automaticamente os lugares de estudo se posicionam. Quando a gente se posiciona como igreja, tudo se posiciona, porque a lei de Deus é assim. Quando eu estou posicionado, tudo que está ao meu redor. É Bíblia, pastor? É? O que a Bíblia diz? Aonde eu colocar a planta do meu pé, aquilo ali é o quê? É meu por herança. Está dizendo, sabe o quê?
domínio e governo. Fale comigo, domínio e governo. Não é sobre propriedade, as pessoas confundem isso. Eu vou ali botar meu pé, esse terreno já é meu, em nome de Jesus, eu botei meu pé. Não é isso. Domínio e governo, aonde eu entrar. Se eu entrar na repartição pública, o domínio e governo é meu. Se eu entrar dentro do hospital, o domínio e governo agora é meu. Se eu entrar dentro da favela, o domínio e governo é meu. Se eu entrar diante de um endemoniado, o domínio e governo é meu. É isso que a Bíblia está dizendo. Aonde chegar um filho de Deus, o domínio e governo é dele. Deus nos chamou para dominar e governar, mano. É isso. Fale para alguém que está assim, Filadélfia. A igreja do domínio e do governo. É isso. O único que Jesus disse para eles: guarda para que ninguém roube o que você tem. Presta atenção. As outras não. E elas já tinham a coroa da vida. Ao que vencer será colocado como coluna no templo de Deus. Irmão, fica de pé por gentileza. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Comece a falar com Deus um pouco. Comece a apresentar a sua vida um pouco mais a Deus agora. Diante da palavra que você acabou de ouvir nessa noite. Peça a Deus para te direcionar o posicionamento. Você sabe o que você precisa posicionar. Peça a Deus força para te ajudar na posição e comece a se posicionar. Filadélfia, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. O arrebatamento é real. Vai acontecer. E somente se nós estivermos como Filadélfia, nós então iremos entrar na glória eterna com Deus. Senhor, aqui estamos como igreja, Deus. O Senhor conhece a nossa fragilidade, o Senhor conhece os nossos medos, o Senhor conhece nossos questionamentos, as nossas incertezas, a nossa esperança e os nossos sonhos. Eu quero pedir nessa noite que o Espírito do Senhor que está aqui, que habita em nós, comece a esquadrinhar a nossa vida, Pai amado, trazer o nosso pensamento, o nosso entendimento, que nós precisamos nos posicionar em algumas áreas. Deus, dá a eles discernimento, Deus. Abre os olhos espirituais, dá o discernimento. Deus, eu não tenho poder para isso, eu não tenho poder para convencer ninguém, eu não tenho poder para fazer ninguém tomar decisões. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele convence o homem do pecado, da morte e do juízo. É o Espírito, é o Senhor. Eu quero lhe pedir, Espírito Santo, por gentileza, faça isso nessa noite conosco aqui. Abra nossos corações, abra nossa mente, toca na nossa alma. Senhor, ativa o nosso espírito, Deus. Só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor tem esse poder, Pai. Libera sobre nós, Pai, essa força e esse espírito que a igreja de Filadélfia tinha. Deus, que nós venhamos ser como a igreja de Filadélfia, que nós venhamos mudar a geografia desse lugar, dessa cidade de Magé. Pai, porque nós precisamos avançar cada dia no propósito e na missão. Pai, que o nosso coração seja um coração obediente ao Senhor, que o nosso coração seja um coração temente ao Senhor, que o nosso coração seja um coração que seja submisso ao Senhor e à sua palavra. Senhor, que nós não venhamos viver somente de momentos de alegria, de êxtase total na sua presença, mas que nós venhamos viver da plenitude do teu Espírito, a plenitude do teu Espírito sobre nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, gera em nós compromisso, responsabilidade, gera em nós entendimento, que nós fomos chamados para um propósito e uma missão, que assim como o Senhor olhou para a igreja de Filadélfia, o Senhor orgulhou dela, o Senhor possa olhar para a igreja a palavra de vida, possa olhar para cada um de nós aqui como igreja, e se orgulhar de nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero, Pai, ouvir. Eu acredito que os meus irmãos aqui estão. No dia que nós chegarmos diante do Senhor, o Senhor olhar para nós e dizer: foste fiel no pouco, no muito te colocarei.
O Senhor vai falar para nós, Pai, olhando para a gente. Eu sei que sua força era pequena, porém tu era obediente. Eu sei que tu lutou, eu sei que tu sofreu, mas com paciência entra para o gozo, recebe a coroa que está destinada para você. Senhor, que a igreja sinta e deseje cada dia mais os céus, Pai amado. Espírito Santo, que esses dias sejam marcados na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a honra seja dada ao Senhor, que a glória seja dada ao Senhor. Eu quero declarar, Pai, que somente o Senhor é Deus. Eu quero declarar que não existe outro, Pai, em nossa vida. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que o nosso alinhamento com os céus fará com que tudo ao nosso redor se alinhe. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar agora que as famílias comecem a se alinhar com os céus. Eu quero declarar agora, Pai amado, que a prosperidade financeira nossa se alinhe também com as bênçãos dos céus. Eu quero declarar, Pai amado, que aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, os ambientes que nós temos andado, eles se alinhem com os céus. Dá-nos o domínio e o governo de onde estivermos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar autoridade sobre nossas vidas. Eu quero declarar ousadia sobre nossas vidas. Eu quero declarar nessa noite e pedir, Pai, enche, vem com o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que a gente permaneça fiel. Que nós não venhamos nos perder, Pai. Que nós não venhamos, Pai amado, a andar nem para a esquerda nem para a direita. Permanecer fiel ao Senhor. Olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Pai, nós te exaltamos. Nós bendizemos ao seu nome. E nós declaramos que a autoridade está com o Senhor. Todos os dias só pra te adorar. Quero ser Carabadaço. Rebanaçu, Rebanacarabá. Oh, Rebanaçu, Rebanaçu, de Quebias. Tem alguém nessa noite que queira se reconciliar com Deus? Quer fazer o seu caminho, sabendo que os dias estão chegando. Somente aqueles que estão ligados ao Senhor, que tem o seu nome escrito no livro da vida, irá herdar o reino dos céus. Tem alguém, sai do seu lugar, vem aqui para me orar por você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, então eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Seja mais do que um amigo do Evangelho, seja filho de Deus. Se tiver alguém, sai do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Fale para alguém que está do seu lado. Hoje é noite de restauração. Fale para alguém. Segure na mão dela, por favor. Segure assim. Eu quero liberar declarações aqui nessa noite. Eu queria que você chegasse para alguém e fale assim: hoje à noite. Fale assim: hoje à noite. Do nosso alinhamento com os céus. Assim, Deus está liberando domínio e governo sobre nossa vida.
Fale para a pessoa que está perto de você, olhe para ele dentro dos olhos dele e fala assim: aprenda uma coisa. Deus te chamou para domínio e governo. Fale, comece a dar ordem a tudo que está em desordem. Deus irá alinhar. Comece por você. Fale, comece por você. Fale, aguarde o tempo de Deus. Pode demorar, mas não vai falhar. Fala, você é a Filadélfia. Você tem o amor de Deus. Você tem a fidelidade em Deus. Fala assim, eu declaro princípios restaurados na sua vida. Eu declaro que você não vai ficar de fora. Eu declaro que Deus está vendo coisas boas em você. Fale, eu declaro, tu és filho de Deus. Tu és filha de Deus. Assim, eu declaro que você não vai viver somente para sobreviver. Você vai desfrutar da promessa. Você vai ver Deus fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, nos teus filhos, na tua prosperidade. Fale, eu declaro, você é bênção na minha vida. Para eu declaro, você vai cumprir propósito. Você vai cumprir a missão. Aí eu declaro, você é vencedor. 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 Oh, você pode dar um glória a Deus aí. Você pode dizer um aleluia. Você pode declarar a Ele a honra, a Ele a adoração, a Ele o louvor. Você pode falar em línguas nessa noite. Você pode sentir a presença do Espírito de Deus. Oh, cheio de que biarabase. Oh, xeremanacaramarase. Oh, Espírito de Filadélfia, Espírito de Filadélfia, Espírito de Filadélfia, amando a Deus, amando ao próximo, amando a Deus, amando ao próximo, amando a Deus, amando ao próximo. Oh, cheio. Oh, a Ele a Ele. Isso. Para sempre, amém. Diga a Ele. A Ele. A Ele a glória, para sempre, amém. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida. Deus abençoe sua vida. Sexta-feira tem TPM, Tempo de Mulheres aqui. Venha, traga uma amiga, 19h30. Tá? Rede de Mulheres, sexta-feira, 19h30.